Bom dia, Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui nessa live, agradecer a Deus por mais esse dia, né? O Senhor tem nos concedido. Eu quero ser rápido nas palavras e eu espero que a mensagem alcance o seu coração e a sua vida nesse momento, no nome de Jesus. Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 17, é iniciado o versículo 14. Diz assim: E quando chegaram junto à multidão, aproximou-se dele um homem e se ajoelhou, dizendo: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por qual motivo não podemos expulsá-los? E ele respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não pode expelir senão por meio da oração e do jejum. Glória a Deus. Irmãos, nós encontramos nessa passagem uma coisa muito interessante, ou melhor, várias coisas interessantes. Jesus, logo quando ele desceu do monte, ele foi encontrar com os seus discípulos. Por que Jesus subiu ao monte? Ele levou lá no monte, né, lá no início do capítulo 17, fala sobre a sua transfiguração, aonde ele levou Pedro e os dois irmãos, Tiago e João. E ali Jesus se transfigurou. Pedro viu ali uma coisa maravilhosa, a transfiguração de Jesus. E apresentando naquela transfiguração Elias, né? Os profetas do Antigo Testamento. Pedro ficou tão envolvido, tão encantado, que ele já queria fazer uma cabana ali para que eles pudessem ficar naquele lugar. E o texto aqui, do versículo 14 em diante, nos diz o quê? Que logo que depois da transfiguração, Jesus desceu do monte e foi ter um encontro com seus outros discípulos. Chegando ali naquele lugar, lá no pé do monte, apareceu um homem pedindo socorro, pedindo misericórdia. E o seu filho, lunático, com esse tipo de problema, endemoniado, que caía no fogo, que caía na água. E ele pediu misericórdia. Jesus, imediatamente, ele fez esta ação, expulsando o demônio daquele rapaz. E os discípulos, meio desanimados, meio desencorajados, foram conversar com Jesus, por qual motivo eles não puderam expulsar. E Jesus disse: olha, por causa da sua pequenez de fé e por causa da incredulidade. E a gente vê aqui, nesses pontos, algumas coisas interessantes. Vejamos. No capítulo 17, Jesus ele fica furioso por causa dessa atitude dos discípulos. Ele fica muito bravo. Chamou os discípulos de incrédulos e uma geração que não tinha um compromisso. Jesus ele sempre colocava os discípulos em testes para que eles pudessem aprender. Lembra quando Jesus levava os discípulos para orar? O que os discípulos faziam? Eles dormiam. Então, muitas das vezes, irmãos, em nossa vida, de vez nós procurarmos estarmos em oração, fazermos o nosso jejum, a gente se sente com o corpo cansado, a gente se sente desanimado, a gente se sente mesmo sem desejo, até mesmo de orar. E as circunstâncias e as dificuldades vão surgir na nossa vida.
Nós vamos passar por momentos realmente difíceis. E se nós não tivermos em oração, se nós não tivermos um comprometimento com o Senhor, a gente passa vergonha. Tanto é que esse moço, quando ele chegou diante de Jesus, ele falou, olha, levei para os seus discípulos e eles não puderam expulsar. Jesus chamou os discípulos de incrédulos, de uma geração perversa, de uma geração que não tinha compromisso com Jesus. Então, Jesus chamou e trouxe a responsabilidade para si. Jesus naquele momento falou, me traz aí, menino. E naquele momento Jesus expulsou aquele demônio e o curou o menino. E particularmente eles foram conversar com Jesus. Por que a gente não pôde expulsar? Por causa que vocês não têm fé, vocês não acreditam. Então é fundamental, irmãos, na nossa vida, que tanto eu como você, a gente procura ter uma vida de oração, procurar ter uma vida de jejum, para que quando aparecerem, surgirem as dificuldades, a gente tem condições, através da palavra de Deus, superar o problema, superar a dificuldade. E Jesus foi claro. Há situações que você vai precisar orar e fazer o seu jejum. Então, fica aqui o meu convite para você. Fica aqui uma palavra para a sua vida. Esteja sempre em oração. E, se possível, faça o seu jejum, faça o seu devocional, leia a palavra de Deus. Com certeza você vai ter subsídio, você vai ter graça da parte de Deus para superar os seus problemas. Não só os seus, como aqueles que surgirão na sua vida para que você possa ajudá-los, né? Então eu quero aqui deixar uma oração para a sua vida nesse dia, para que o Senhor continue te guardando, te abençoando e protegendo a sua vida e a sua casa. Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Deus poderoso, pela Tua palavra e pedir ao Senhor que continue nos abençoando, nos dando força, nos dando sabedoria, Pai. Que cada dia, Pai, possamos crescer na graça e no conhecimento do Teu nome. Que a Tua igreja, Deus, os Teus filhos, os Teus povos sejam abençoados através da Tua palavra, no nome de Jesus. Agradeço porque você nos ouviu esses momentos. Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima vez. Deus abençoe.